a todos vós que estáis aí desse lado do ecrã, daqui Rui Bastos, e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo no canal RBTT, sendo que hoje é um dia muito especial. Isso é! E porquê? Porque o número de subscritores do canal ultrapassou os 100. Eu sei, é pouquinho. Bom, quer queiramos, quer não, quando um projeto audiovisual começa pelas mãos de alguém, há uma natural tendência a que todos os amigos, conhecidos, familiares e pessoal que de alguma forma é próximo ao autor, quer por conhecimento de vista local, quer por conhecimento de vista profissional, sim, o autor por norma tem uma profissão, ou então é porque o mesmo entra de cabeça em cheio neste projeto de criar conteúdo no canal do YouTube, com vista a se poder sustentar, possam com isto subscrever o canal do mesmo por forma a dar um apoio a alguém que conhecem e que de alguma forma apreciam. Pois ontem pus-me a fazer umas contas de cabeça assim por alto e cheguei a uma conclusão que tem a ver com esse número 100. A contar pessoas, cheguei ao número 50 e pensei, tenho de continuar a evoluir e a melhorar continuamente o material que trago cá ao canal, quer em termos de audiovisual, em termos da qualidade da imagem e som entregue, quer em termos de conteúdo e do interesse que esse conteúdo desperta nas pessoas. Penso que esteja na hora de olhar de uma outra forma para a responsabilidade que representa este número. É a altura de começar a encarar a possibilidade de existirem de facto pessoas que estejam interessadas no meu conteúdo e deixar de encarar o número de subscritores como um conjunto de pessoas que me conhecem e que, de alguma forma, subscreveram o canal por essa razão. Estes malucos resolveram pregar-me uma partida e apareceu-me isto cá em casa. Suspeito bem da parte de quem? O que, por um lado, me faz ter orgulho no percurso até aqui feito, mas mais ainda faz sentir responsabilidade pelo percurso ainda a ser feito e nos passos ainda a serem dados um após o outro. Independentemente desta placa ser só uma brincadeira, ela fez-me refletir sobre a jornada. Não sobre aquela corrida em específico, mas mais sobre a maratona. E então, na corrida de hoje, vamos falar de quê? Vamos falar de luz. Qual é a importância de um projetor de luz num estúdio? Faz alguma diferença? E o que tem isso a ver com o assunto dos subscritores do canal? Bom, vou ser sincero, muito sincero. Nunca usei qualquer luz nos meus vídeos. A não ser em situações muito específicas e que têm a ver com o facto de estar a filmar de noite, ou num sítio muito escuro, ou então a filmar B-roll, nunca senti que seria um assunto de prioridade elevada ao ponto de ter de fazer alguma coisa em relação a isso. Sempre vi os youtubers a falarem nisso e a referir a importância de uma luz controlada num setup de gravação e dos efeitos positivos que a mesma provoca na qualidade final da imagem, mas para ser sincero, até nem alguma vez que fosse olhei para este meu canto como sendo um verdadeiro estúdio de gravação de vídeos para o YouTube. O certo é que, apesar de se tratar de um espaço pequeno, um verdadeiro canto de um quarto no seu mais pleno e real sentido de ser e existir, sempre que eu via os locais de gravação de colegas youtubers, mesmo não sendo youtubers profissionais ou que façam da gravação de vídeos a sua vida, sempre havia de existir um projetor de luz. Maior ou menor, lá estava ele. E não se tratava só de um projetor. Havia de haver também uma softbox, cuja função é modificar a luz que sai do projetor. De várias formas e feitios, a luz pode ser modificada por estes modificadores que podem, por exemplo, conduzir ou manipular a luz na sua direção, forma e intensidade que queremos. Como de resto iremos ver mais à frente neste vídeo. Este quarto, longe de ser um estúdio de gravação de vídeos profissional, tem uma vantagem relacionada com a luz. Uma janela enorme. O facto de eu nunca ter sentido que fosse uma prioridade investir num sistema de projeção de luz é esse. Durante o dia entra muita luz por esta janela, o que me permite poder usar a câmara de filmar sem grandes limitações relacionadas com a falta dela.
e se este quarto serve de local de treino, local de arrumos, de criação e interpretação musical e até mesmo de garagem para os meus veículos elétricos, neste canto aqui serve de local de filmagem de vídeos. E esse facto não pode ser ignorado. Tenho duas hipóteses. Manter as coisas como estão, e isso não quer dizer que estejam mal, mas... Ou então tentar subir a parada da qualidade de imagem que vos entrego, com uma melhoria no sistema de controle de iluminação. A passagem do número 100 no índice de subscritores diz-me para fazer algo em relação a isso. Diz-me para me esforçar um pouco mais e tentar controlar a luz que há neste estúdio. Sim, quero chamar a este canto de um quarto de estúdio de gravação. E com isto, tentar melhorar a forma final como a imagem chega até vós. Há que olhar para o espaço disponível. As luzes, equipadas com modificadores como uma softbox, precisam de espaço e de algo que aguente com o seu peso, quer do projetor em si, quer da softbox. Felizmente temos assistido a uma evolução em toda a tecnologia da iluminação, o que faz com que tudo vá ficando mais pequeno. E se antes, para termos, por exemplo, 40 watts de potência de iluminação, precisávamos de uma caixa enorme e pesada, hoje em dia assistimos ao nascimento de dispositivos cada vez mais compactos e potentes. E é aqui que entra este exemplo que vos trago. A luz da Colbor CL60R. A Colbor é uma marca dedicada a equipamentos de iluminação na área da fotografia e videografia que apresenta propostas de iluminação interessantes. Este modelo em específico foi escolhido tendo em conta um fator fundamental. É RGB, ou seja, dá luz dentro do espectro de cores e não se limita a projetar uma luz branca dentro do sistema CCT, ou seja, um branco frio até um branco quente, que por norma se mede em graus Kelvin e que na sua numeração é medida seguindo os valores mais comuns, que são de 2700 a 5600 graus Kelvin. Se eu vou investir dinheiro em uma luz, que seja o mais completa possível. E com esta luz, além de ter uma luz potente com 65 watts, consigo ter mais uma ferramenta, neste caso para projetar efeitos visuais. Caso queira simular, por exemplo, uma situação de tempestade ou uma situação em que esteja envolvida uma viatura policial, por exemplo. Quem diz isto diz, por exemplo, simular uma televisão ou uma lareira acesa como luz de fundo. Uma luz avariada e que pisca ininterruptamente numa qualquer divisão da casa, ou até mesmo uma festa com muitas cores neon. Posto isto de lado, que temos nós mais? Uma experiência de unboxing impecável, com a entrega de uma mochila de transporte que vem ao encontro do que referi anteriormente e que tem a ver com a portabilidade dos dispositivos cada vez menores e compactos, mais leves e maniáveis. Ora, o passo seguinte em direção a essa portabilidade é dado com a adoção da ficha tipo C, como ponto de ligação para a corrente elétrica. Isto faz com que, em qualquer lado que estejamos, possamos usar uma powerbank, por exemplo, para fornecer energia à luz e com isto não depender tanto assim de uma tomada de corrente elétrica. Uma curiosidade desta luz é que ela é tão pequena que a marca criou um adaptador para que a mesma possa ser usada com uma panóplia de modificadores compatíveis com o sistema de montagem Bowens. E com esta Bowens Mount já se poderá usar uma softbox, como esta que tenho aqui da Small Rig. Perguntam-se, e com razão, qual a razão de ser destes balões ou lanternas que são enormes e pouco práticos de se poder ter em qualquer lado? É que a uma luz não basta existir. Ela tem de existir da forma correta, para que se possam atingir os resultados desejados. De nada vale termos uma luz forte se ela não for devidamente conduzida e manipulada para o local pretendido e com a intensidade que se quer, para que a imagem fique realmente interessante. Esta ciência já vem de há muito tempo atrás e já se via posta em prática na pintura. Rembrandt foi um mestre a aplicar os efeitos da luz real nas suas pinturas, algo que ainda hoje se reflete quer na fotografia, quer na videografia.
Junto com a luz da Colbor vem este refletor. Aquilo que esta peça vai fazer é conduzir e reforçar a luz na direção para onde a apontarmos. Sem ela, a luz vai sair em todas as direções e iluminar tudo ao nosso redor, o que não queremos. O que pretendemos aqui é que a mesma aponte para o autor, que ilumina a pessoa que está a transmitir a mensagem, criando uma figura de destaque em relação ao fundo da imagem que se quer mais distante e menos iluminada, ou então iluminada de outra forma, e criar com isto profundidade. No entanto, ao concentrar toda a luz produzida pelo projetor de luz numa direção, vai fazer com que a mesma se torne um feixe de luz desagradável de se ver, por ser dura e não uma luz suave. Para ela ser suave, temos de a modificar com uma softbox, que irá difundir essa luz de uma forma uniforme e com isto criar um ambiente agradável. A tal qualidade de imagem melhor de que falo desde o princípio deste vídeo. Outro ponto de interesse nesta luz é a aplicação. A Colbor apresenta a aplicação Colbor Studio, que permite que possamos controlar a luz através do nosso telemóvel. Uma maravilha se não quisermos andar sempre a esticar os braços e a pôr-nos em bicos de pés para chegar à luz, com vista a alterar, por exemplo, a intensidade ou a cor da mesma. Acho imprescindível para quem tenha luz num local que não seja tão fácil ao alcance. E por falar em alcance, é chegada a hora de falarmos sobre o que temos de mudar neste estúdio de gravação. O que eu não quero é ocupar o pouco espaço que aqui há com pernas de tripés. Ao usar tripés, teria que os montar e desmontar de cada vez que fosse gravar. E eu pretendo que possa ficar pronto e ser usado de uma vez para a outra. Então, surgiu a ideia de usar um autopolo, ou seja, um pilar telescópico. Os mais conhecidos são os da Manfrotto, mas são caros. Então encontrei este aqui na Amazon, que na casa da metade do preço da oferta da Manfrotto faz precisamente o mesmo. Já agora fica a informação de que aqui em baixo irá ficar o link de todos os produtos referidos e usados, ok? Aquilo que este pilar enorme faz nada mais é do que dar um ponto de apoio firme e seguro onde se possa afixar qualquer coisa que se precise, como por exemplo uma luz equipada com uma softbox, já com algum peso combinado, sem ocupar o espaço que as pernas de um tripé ocupam. Ele fixa-se mediante a pressão exercida quer no teto, quer no chão do quarto, não ocupando rigorosamente espaço nenhum no solo. Ao mesmo, prende-se uma braçadeira capaz de suportar o peso da luz e que, por sua vez, irá ser o ponto de conexão para esta Colbor CL60R poder brilhar em todo o seu esplendor. Com este bastão instalado, eu consigo colocar a luz numa posição que é a mais correta, em relação ao sítio onde estou sentado, quer em ângulo, quer em altura. Além de que o mesmo pilar irá certamente servir para se poder fixar algo mais lá para a frente no tempo. Lá estou eu novamente a divagar. Mas já agora não se esqueçam de subscrever o canal, para que me possam acompanhar nesta aventura que é a maratona do YouTube e as constantes melhorias que podemos introduzir de cada vez que filmarmos mais um vídeo. E aí sim, irão ver o que mais se poderá fixar no autopolo que acabei de instalar aqui no estúdio. E afinal, no meio disto tudo, quais são as consequências? Qual é o resultado da instalação de tanta... Vamos ver? Vamos ver a diferença? E então, o que acham desta modificação feita na imagem? Agora que a Colbor CL60R está em ação, o que pensam do assunto manipulação da luz? Valeu a pena a instalação de toda esta panóplia de equipamentos? Um pilar telescópico junto com uma luz LED, junto com a sua softbox, permite esta mudança. Com a luz a ser projetada num ângulo na casa dos 45 graus em relação à minha posição, tenho uma iluminação que me faz destacar do fundo do ecrã e criar uma profundidade que também fica em qualquer imagem. Falemos nós de fotografia ou vídeo. Muito obrigado. É graças a vós
que a Maratona, que há uns anos começou com um simples upgrade do microfone para uma melhor captação de som, passou por um upgrade da câmara de filmar, que outrora era o telemóvel, entre muitos outros, e agora chega à luz e à manipulação da mesma, isto sem falar, claro está, do aspecto geral que o próprio canal agora apresenta, com uma nova imagem de fundo e tendo os vídeos cada um a sua miniatura que introduz ao espectador o tema que irá ser abordado em cada vídeo. Enfim, irá ser interessante ver como forma de desafio que é, quer eu queira lidar com esse desafio, quer não há como o evitar. Já não há volta a dar. E é chegada assim a hora da despedida. Já sabem como é. Deixem um like se gostaram do vídeo ou então um subscribe se adoraram. Espero que tenha ajudado com qualquer ideia de que sintam necessidade de ter para os vossos estúdios caseiros. E fica a recomendação de que usem a caixa de comentários para qualquer dúvida que tenham ou questão que queiram colocar. Por agora, fica o desejo de vos voltar a ver no próximo vídeo. Como digo sempre no final dos meus vídeos, see you soon!